No vídeo anterior, nós vimos como funciona o chatbot que acessa o site kitsu.io, faz a consulta de um anime e retorna a imagem para quem está fazendo o chat lá com o chatbot. Nós fizemos o acesso através do browser na API e agora nós vamos transformar essa chamada da API numa coleção de chamadas de Postman, que é a forma mais fácil de testar uma API e a forma como a gente consegue depois importar essa API para dentro do FastDial. O Postman é uma ferramenta gratuita e que vocês então acessam postman.com, cria uma conta para vocês e nós vamos então, agora eu estou na minha conta, eu vou criar aqui Create New. Vou criar um workspace só para a coleção desse vídeo aqui. Vou chamar de Anime Workspace. Vou colocar apenas como pessoal. E aqui eu estou então no workspace do anime. Vou criar uma coleção para a qual eu vou dar o nome de kitsu.io API anime. Então aqui eu já tenho a coleção, o conjunto de chamadas que nós vamos testar contra o Kitsu e depois exportar para o FastDial. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar, eu vou copiar o URL que nós usamos, voltar aqui e vou colocar add request. Então eu vou colocar, o nome dessa request vai ser get anime e aqui eu vou colocar o URL que a gente acabou de copiar. Se eu clicar em Send, ele vai fazer aquela consulta. Então ele retornou o mesmo conteúdo que nós tínhamos aqui em JSON aqui embaixo. O que nós devemos fazer aqui para permitir a integração com o FastDial e facilitar os testes é transformar esse Naruto aqui numa variável. Então eu vou criar aqui uma variável chamada nome anime. Quando eu clicar nela, ele vai falar, olha, essa variável não existe. Vou clicar em nova variável, vou digitar o valor dela como Pokémon e no escopo vou colocar aqui a coleção Kitsu API Animes. Vou setar a variável. Se eu rodar agora, a gente pode ver que ele retornou aqui então os dados do Pokémon. Se eu quiser trocar o Pokémon, eu posso vir aqui em variáveis, clicar em coleção, variáveis, ele tem aqui as variáveis. Vou colocar aqui deixa eu ver outro aqui, Dragon Ball. Volto aqui, ele não setou a variável, só colocar nos dois campos. Eu não cliquei em Save aqui. Pronto. Então vamos lá. Novamente. Agora sim ele trouxe Dragon Ball. Perfeito. Então, para a gente recuperar a imagem do Dragon Ball, veja que ele manda para a gente a URL inteira. Então eu vou transformar, eu vou copiar essa URL aqui, vou pegar a média, tá? Por exemplo. Vou criar uma nova requisição aqui, chamada get imagem.
ou como ele diz, get poster. A gente chama de poster. Desculpa, pessoal, criei como coleção aqui. Aqui eu vou criar uma nova coleção. Add uma nova request. Então, add request, get poster. Vou colocar aqui a URL daquele poster. Então, ele me retornou aqui a URL do Dragon Ball Z. Veja, toda esta imagem aqui, ó, na verdade, eu quero que ela seja uma variável. Tá? Então, eu vou copiar ela novamente e no lugar eu vou colocar como uma variável chamada URL poster. Veja que ele também não tem a variável, vou dar um add, vou colocar aquele valor que nós copiamos da URL, colocar dentro da collection, dar um set variável. Então, agora quando eu der um send, ele novamente vai lá e me retorna a mesma imagem. Se eu quiser trocar aqui nesse contexto do Postman, eu preciso então pegar uma nova imagem. Eu vou pegar essa imagem pequena aqui, por exemplo. Vou trocar a variável do URL poster. Vou salvar o valor. Se eu voltar aqui no poster e colocar aqui o valor corrente, tá vendo? É o tine que a gente acabou de trocar. Se eu rodar, agora ele mostra a mesma imagem mais pequenininha. Então esse é o processo da gente criar uma coleção de métodos de API dentro do Postman. Isso é importante para a gente poder testar, validar, uma forma mais fácil de validar se a integração com o sistema que nós estamos tentando interagir está funcionando. E a partir daqui, então, a gente vai exportar essa coleção de dados, essa coleção de requests aqui que a gente fez dentro do Postman e importar lá no FastDiver. Isso a gente vai deixar, então, para o próximo vídeo.